Bom, boa tarde. Primeiro que nada, muito obrigado à CONEP, aos organizadores desse evento, pelo convite. Para mim é muito importante poder dividir com vocês algumas experiências. Como foi falado, eu sou diretor executivo de uma ONG internacional chamada CDPesca, Centro de Desenvolvimento e Pesca Sustentável. A organização foi nascida na Argentina há 20 anos atrás, mas agora nós trabalhamos em 8 países da América Latina. Um deles é o Brasil, junto ao Sindifrios, procurando conseguir uma certificação de sustentabilidade para a pescaria de lagosta. Minha experiência é não só no setor não governamental, eu também fui funcionário na Argentina, na Secretaria de Pesca, e participei em primeira linha na implementação do primeiro sistema de cotas individuais na Argentina para a pescaria de merluza. Então, vou procurar dividir com vocês algumas experiências que saem de nosso trabalho na América Latina com a implementação dessa classe de sistemas. Primeiro que nada, eu queria fazer uma introdução sobre os sistemas de manejo pesqueiro em geral, que podem se agrupar em duas classes, né? Tem principalmente os controles de entrada, chamamos controles de esforço principalmente, e os controles de saída, que são os limites de captura. Entrada é o que nós introduzimos no mar ou na água para extrair os recursos, né? Quantas embarcações, quantas armadilhas, quanta rede, quantos anzóis, etc. Quantos dias saímos a pescar. E também tem os controles da extração das águas. Quanto nós estamos capturando, extraindo do mar. Então aí tem diversos tipos de controles de entrada, tem os limites de licença, limites de capacidade de armazenagem a bordo, apetrechos legais, um limite para o número de apetrechos, um limite para os dias de pesca ou de fecho, e também limites espaciais, áreas que não podem pescar. E também tem os controles de saídas, que são limites de captura. Podem ser cotas globais, uma captura máxima permissível, em inglês é a Total Allowable Catch, TAC, as cotas por distrito, cotas por frota, associação, comunidade, barco, pescador. E também tem algumas medidas que têm a ver com controles de saídas, como são tamanhos mínimos, sexos, exemplares ovados, etc. No Brasil, a combinação preferida de medidas é essa que está aqui sublinhada em amarelo. Tem um limite de licenças, número de barcos, tem barcos licenciados, também tem barcos sem licença, tem apetrechos legais, também tem muitos apetrechos não legais, tem um limite do número de apetrechos, covos por barco, por exemplo, no caso da lagosta, e tem também algumas medidas de tamanho mínimo. Essa é a combinação preferida aqui no Brasil para o manejo das pescarias. Principalmente são controles de entrada, A tradição brasileira de manejo pesqueiro tem a ver com limitar o esforço. Todos os sistemas têm vantagens e dificuldades. Não existe um sistema perfeito, não existe uma receita perfeita para todas as pescarias. E, geralmente, não existe a possibilidade de definir um sistema de manejo baseado só em uma medida. Para ser bem-sucedido, um sistema de manejo tem que adotar uma bateria de medidas tomadas das duas classes de medidas que nós
temos detalhado. Por exemplo, no caso que os colegas da Noruega falaram antes, eles têm um sistema claramente baseado em cotas, uma captura máxima permissível, cotas individuais, mas também tem zonas fechadas para a pesca completamente, tem zonas que só a pesca artesanal pode pescar e a pesca industrial não pode. Tem uma combinação de elementos para conseguir um sistema de manejo bem sucedido, né? Por exemplo, para comentar um pouquinho as limitações que tem alguns sistemas. Vocês aqui conhecem no Brasil, e não é exclusivo do Brasil, na América Latina esse problema existe em outros países também, que tem barcos com licença, mas também tem uma construção ilegal de barcos, tem barcos que saem no mar sem nenhuma licença, as dificuldades para fiscalizar são geralmente o principal obstáculo para o sucesso dessas medidas. O limite da capacidade de armazenagem a bordo muitas vezes é violado, os barcos são construídos de forma que a capacidade é modificada, há apetrechos legais, vocês sabem muito bem aqui, por exemplo, no caso da lagosta, a maioria da pescaria é operada com apetrechos que não são legais, mais uma vez a dificuldade para fiscalizar. O número de apetrechos praticamente não tem controle nenhum. É muito difícil controlar uma coisa que está no mar, que você pode mudar cada vez que você quer. Muito difícil de fiscalizar essa medida. E também tem uma medida que aqui não aplica, mas que foi aplicada em outros países. Tem os defesos, em alguns casos se cumprem bem, em outros casos não se cumprem tão bem. Em outros países tem dias permitidos para sair a pescar. E também tem limites espaciais, áreas, as RESECs são a principal experiência no Brasil de áreas que têm limitações para a entrada das operações de pesca. Mas também aí vocês sabem que é muito difícil de fiscalizar essas RESECs. Tem pescadores que não fazem parte das RESECs e muitas vezes podem entrar pela falta de fiscalização. Nos controles de captura também tem seus problemas, né? Também tem seus problemas. E vamos dar uma olhada mais adiante na apresentação, mas é muito difícil, não é fácil, especialmente se você não tem uma estatística pesqueira bem organizada, poder saber quando esse limite foi atingido e quando você deve fechar a pescaria porque atingiu esse limite, né? Então aí tem um problema de fiscalização também. Tamanho mínimo, você sabe muito bem que aqui em outros países geralmente não é cumprido. E, aliás, essa medida tem um problema muito grande, que quando você tem uma fiscalização no porto muito eficaz para essa medida, mas os apetrechos não estão preparados para capturar só peixe ou outras espécies maiores do tamanho mínimo, então esses exemplares são descartados, não? Então não é uma medida geralmente muito eficaz. Com relação às cotas, eu agora vou falar das vantagens, mas quando nós manejamos uma pescaria com controles de entrada, baseado praticamente exclusivamente em controles de entrada, imaginem que vocês têm uma fazenda, tem gado aí, e vocês têm que fornecer o mercado, né, com carne. Então vocês vão decidir que só as vacas que vão ficar atrapalhadas numa armadilha são essas vacas que você vai vender. Não é uma forma de explotação muito racional, certo? E esse é mais ou menos o modelo, porque os peixes, os moluscos, os crustáceos que nós temos no mar é o gado dos pescadores, é a fazenda dos pescadores. E nós vamos procurar explotar essa fazenda
na forma mais racional possível para manter essa fazenda e, se possível, aumentar ela, né? Então, é um sistema um pouco primitivo, vamos falar assim. É um sistema um pouco primitivo, um sistema que se origina em uma falta de dados no que nós temos verdadeiramente como estoques no mar. Então, estabelecemos algumas medidas que indiretamente poderiam, talvez, assegurar que nós vamos poder continuar explotando esse gado nosso, que são os peixes, as lagostas, etc. Se nós podemos avançar num sistema de conhecimento maior do que nós temos lá no mar, então o mais lógico seria aplicar um sistema de controle de saídas, né? Um controle de capturas. Quanto nós podemos extrair do mar sem afetar a sustentabilidade desses recursos e mantendo eles indefinidamente para poder explorar eles também indefinidamente. Mas, certamente, quando você estabelece um sistema baseado em cotas globais, tem dois problemas principais. O primeiro, o mais famoso, mais conhecido, é a carreira pelo peixe, né? O que significa isso? Você tem um limite, você pode capturar, vamos falar, 3.000 toneladas de um determinado peixe. Então aí todo mundo vai sair correndo para pegar a maior quantidade de peixe antes de chegar a esse limite, né? É lógico, uma atitude, uma conduta lógica dos pescadores, procurar pegar a maior quantidade possível antes de atingir esse limite. E assim o que acontece? Que o esforço é muito concentrado nos primeiros momentos da temporada de pesca. Quando a temporada de pesca é aberta, todo mundo sai desesperado a pegar a maior quantidade possível de peixe. Aqui tem o caso do Peru. Por exemplo, aqui é antes da implementação do sistema de cotas. Isso que está aí, a linha partida, é a duração da temporada de pesca estabelecida pelo governo. Mas aqui, nas barras, tem a duração real da temporada de pesca. E observa que a tendência foi a diminuir. Praticamente, uma temporada de pesca chegou a ser de 20 dias, para umas capturas de milhões de toneladas da anchova do Peru. Todo mundo, mais de 1.000 embarcações saíam todos desesperados nos primeiros dias de capturar todo o possível. E aí tem a quantidade de embarcações participantes da pescaria, mais ou menos 1.100 embarcações industriais. E isso mantinha até crescia. Vamos ver depois os efeitos da implementação do sistema de cotas individuais. Nos países da América Latina, tem só 5 que implementaram sistemas de cotas individuais ou comunitárias. São o México, o Equador, o Peru, Chile e a Argentina. No México e Equador, tem só uma espécie em cada país manejada sob esse sistema. No México vamos falar agora. No Peru tem a anchova e a merluza, que são duas espécies muito importantes das pescarias industriais do Peru. No Chile tem praticamente todas as espécies principais manejadas sob um sistema de cotas individuais para a indústria, e também tem cotas comunitárias por associação para a pesca artesanal, e eles internamente, dentro das organizações, distribuem a cota entre os integrantes da associação. Na Argentina tem 5 espécies, a merluza, polaca, hockey, merluza negra e vieira, manejadas com sistema de cotas. Também, nos tipos de cotas individuais, tem duas classes, né? Tem de captura ou saída, tem estabelecidas cotas de peso da captura por barco ou comunidade, e também, às vezes, tem número de exemplares, né, permitidos.
E também tem cotas de esforço, tem sistemas de cotas de esforço, por exemplo, dias na água por barco. Na Argentina tivemos durante um ano um exemplo assim para a merluza. E também quantidade de cobos, quantidade de panos de rede, anzóis, etc., por barco. São cotas de esforço por barco. Nós vamos falar principalmente do sistema de cotas individuais de captura. As cotas individuais podem ser de diferentes classes também. Podem ser completamente transferíveis, comerciáveis. Você tem uma cota, você pode vender essa cota para quem você quiser. Provavelmente vai ter uma regulamentação que fala que só pode vender essa cota para outro pescador com licença, mas isso já é um tema menor. A ideia aqui é a transferibilidade completa, como se fosse um móvel, como se fosse seu carro, que você pode vender quando você quiser. Tem cotas transferíveis com limitações. Por exemplo, se você não usa sua cota durante o ano corrente, você pode alugar ou pode emprestar sua cota para um colega e negociar os termos desse empréstimo, desse aluguel. Mas para o ano seguinte você vai ficar mantendo sua cota. A cota é sua e não pode ser transferida indefinidamente. Tem sistemas que a cota pode ser transferida só com o barco. Você vende o barco com sua cota, por exemplo, eu tenho um barco, compro outro barco, incorporo a cota do outro barco no meu barco e dou de baixa, outro barco já não vai pescar mais. E também tem sistemas que permitem as transferências de cota entre barcos de um proprietário. Uma pessoa tem 3, 4 barcos, é muito mais racional agrupar essas cotas só em um barco, então ele usa só um barco com as cotas de todos os seus barcos. E tem também as cotas que não podem ser transferidas de jeito nenhum. Como funciona um sistema de cotas individuais? Tem condições para que esses sistemas possam ser bem-sucedidos, né? Obviamente, se não tem fiscalização, não tem sistema que funcione. Não existe magia. Então, primeiramente, precisa de estatísticas, porque você vai criar uma conta corrente, né? Para cada barco, para cada unidade de pesca, você vai criar uma conta corrente. E precisa descontar com exatitude essas capturas de cada conta. Então, precisa de estatísticas, precisa de pesquisa, trabalho científico, avaliação dos estoques e a determinação de um rango de capturas biologicamente aceitáveis, né? Os pesquisadores, os científicos, têm que fornecer aos administradores com um rango de capturas que biologicamente são aceitáveis para atingir os objetivos de manejo da pescaria. Provavelmente recuperar a saúde dos estoques. Não tem só uma solução, tem várias, porque também depende. Se você tem que recuperar um estoque, pode recuperar esse estoque em 2 anos, em 5 anos, em 10 anos. Você estabelece um plano e fornece um rango de capturas. Depois, os administradores têm que, dentro desse rango, definir uma captura total permissível, CTP ou TAC em inglês. A sua vez, a CTP vai ser dividida entre os participantes da pescaria de acordo com um critério ou uma combinação de critérios definidos previamente. Por exemplo, a história na pescaria, a capacidade de armazenagem do barco, a importância social que tem cada setor. Por exemplo, na Argentina foi priorizada a pesca de fresco sobre a pesca de congelado, porque a pesca de fresco tinha mais implicações sociais com o trabalho em terra, etc., etc. Então tem
uma diversidade de critérios que você pode escolher um, ou você pode fazer uma combinação de diferentes critérios. E esses critérios têm que ser percebidos pelos participantes como justos, como essencialmente justos. Se não são percebidos desse jeito, você com certeza vai ter violações das cotas. Não tem jeito para evitar isso. E esse é o caso que vamos examinar agora no Chile. Então, finalmente, com essa divisão de cota entre os participantes, você vai criar uma conta corrente para cada barco, que vai ser descontada com os mapas de bordo ou outro meio de verificação de desembarques. Por exemplo, para produtos que predomina a exportação, como é o caso da lagosta, você poderia substituir eventualmente os mapas de bordo, se não são muito confiáveis, com dados de produção nas plantas de beneficiamento. Tem que ter uma substituição viável e de boa qualidade para definir quanto foi capturado e em que momento você vai suspender a pesca de um barco. Você já atingiu sua cota, não pode continuar pescando. E tem que criar uma escala de penalização, para os sobrepassos da cota, né? Tem que ser suficientemente dissuasória para que a gente não pesque o que quer. Os sistemas de cotas têm uma quantidade importante de benefícios teóricos. Esses benefícios são reais quando o sistema funciona bem, quando tem uma fiscalização correta, quando os participantes estão convencidos de que o sistema é bom para todo mundo. Primeiramente, a cota é uma espécie de propriedade, não é uma propriedade verdadeiramente, porque é uma porção, porcentagem de uma captura teórica, máxima permissível, que a sua vez não pode ser propriedade de ninguém, mas sim cria uma sensação, uma impressão de eu tenho minha cota, é 2% da captura máxima total, eu vou cuidar desse 2% para que seja a maior quantidade de peixe possível, né? Então vou trabalhar junto com os outros colegas para cumprir as regulamentações. Quando o sistema funciona e a gente está convencida que a maioria está cumprindo com as normas, com as regulamentações, então essa sensação de propriedade é verdadeira, é quase verdadeira, né? A gente verdadeiramente começa a cuidar do seu recurso. E alinhado com isso, se cria um incentivo para o cuidado mútuo, né? Eu estou cumprindo, mas aquele não está, então vou procurar fazer alguma coisa para que ele cumpra também. Promove a racionalização do esforço de pesca para maximizar a rentabilidade da cota. Aí um dos colegas da Noruega informou o caso na Noruega como a implementação desse sistema permitiu o crescimento da rentabilidade dos trabalhos da pesca. Por quê? Porque se você tem a possibilidade de concentrar 2, 3 cotas só em uma embarcação, então vai com o mesmo esforço, o mesmo combustível, a mesma tripulação, você vai poder pegar mais peixe, então o negócio vai ser mais rentável, né? Com certeza, essa promoção da racionalização tem que ser acompanhada de medidas para minimizar os impactos sociais, né? A gente que vai ficar talvez sem emprego tem que ser, por exemplo, no Peru foi implementado um fundo financiado pela indústria para capacitar, para treinar pescadores em outros ofícios e poder mudar de trabalho, né? E foi bastante bem sucedido.
Evita a carreira pelo peixe, promove a distribuição temporal do esforço, né? Em vez de concentrar o esforço nos primeiros momentos da temporada de pesca, a gente fica tranquila porque eu tenho minha cota, eu posso pescar uma parte agora, outra parte na semana que vem, outra parte na outra semana, não preciso correr como louco. Também isso é perigoso para as tripulações, né? Essa carreira desesperada é perigoso porque tem que... A desesperação é a melhor amiga dos acidentes a bordo, né? Então aqui se trabalha com mais tranquilidade. E até os pescadores, os armadores, os empresários podem regular o melhor momento, quando os preços são melhores para pegar o peixe. E em pescarias muito distribuídas geograficamente, a fiscalização pode ser mais simples que para sistemas de controle de esforço. Você, para controlar o esforço, tem que estar nas praias, tem que estar em cada canto onde tem pescadores, você tem que ter alguma forma de fiscalização, e sabemos perfeitamente que em um país como o Brasil, por exemplo, mas também em ilhas pequenas, é quase impossível, quase impossível. Então, é um sistema alternativo que fornece uma possibilidade de fiscalização muito maior. Quais são as principais dificuldades para implementar esses sistemas? Bom, primeiramente é o que eu já falei, né? Não tem sistemas que sejam um remédio universal para todas as doenças da pesca. Você tem que fazer como fabricante de ternos, né? Tem que ser a medida. Você tem uma pescaria, analisa cuidadosamente suas características e vai a pensar quais são as soluções à medida dessa pescaria. Precisa-se de uma adequada avaliação dos estoques para estabelecer a captura total permissível, né? Precisa trabalho científico. Não pode implementar um sistema de cotas sem ter um trabalho mínimo de ciência e de avaliação. Precisa-se de critérios razoáveis e justos para a distribuição das cotas, né? Todo mundo tem que perceber que foi bem distribuídas com justiça. Precisa-se de um sistema confiável de registro de desembarques, o beneficiamento, exportação, que aqui no Brasil estão procurando implementar os DOPs, documento da origem do pescado. Sem esse documento ou similar é impossível fazer funcionar um sistema como esse. E também precisa ser um manejo adequado para evitar o chamado high grading. O high grading eu tenho uma cota de, vamos supor, 50 toneladas, eu vou procurar que essas 50 toneladas seja o peixe de maior preço, né? Então, se eu pego um peixe pequeno, um peixe sem tanto valor comercial, um peixe batido, com sangue, eu vou descartar. Então, aí, em vez de ser um sistema eficaz de controle da extração, estamos incentivando uma extração maior. Então, tem que criar medidas para evitar esse descarte. Não vai impedir completamente nunca, mas sim minimizar, né? Por exemplo, usando apetrechos de pesca que minimizem a captura de exemplares que não têm valor comercial. As penalizações devem ser suficientemente dissuasórias, né? Se eu sobrepasso minha cota, eu tenho que saber que vou ser penalizado de algum jeito. E essa penalização vai prevenir que eu faça isso permanentemente, né? E, ao mesmo tempo, tem que ter alguma flexibilidade, porque às vezes é impossível fazer um controle preciso ao miligramo. Mas, por exemplo, pode ser admitida um sobrepasso de 5%, 10%. E se sobrepassa, eles então aí atuam alguma medida mais dura. E deve ser prevenida também a concentração de cotas, que é um dos problemas que podem apresentar-se com esses sistemas. Se você facilita a transferibilidade das cotas indiscriminadamente, pode acabar com poucos atores na pesca concentrando todas as cotas. Então, por exemplo, na Argentina, mais uma vez, tem um limite de 10%. Ninguém pode possuir
mais do 10% da cota total. Que talvez é muito, deve ser também estudado para cada pescaria. Bom, alguns casos de aplicação, então. No México, o sistema começou muito recentemente só com uma espécie, a corvina. No Equador, o sistema aplica só a merluza, mas tem cotas fixas, que não dependem da avaliação do estoque e as embarcações não atingem esse limite nunca. São mais ou menos umas, se não lembro mal, umas 800 toneladas por barco. Não tem barcos que chegam a esse limite, então não é um bom exemplo. Então vamos analisar os casos do Peru e do Chile. O caso do Peru, aí tem uma lei que foi aprovada no ano 2008 e as cotas são só transferíveis com a embarcação. Você não pode transferir suas cotas, mas pode sim transferir cotas entre embarcações do mesmo dono, do mesmo proprietário. Aí sim pode fazer. Então, quais foram os resultados? Lembra esse gráfico que eu mostrei antes, de quantidade de embarcações? Aí tem as embarcações teóricas aprovadas pelo governo, mas aí tem as embarcações que verdadeiramente estão participando da pescaria. É fácil notar uma redução da quantidade das embarcações. E não é porque o volume das capturas tem diminuído, senão porque tem uma racionalização. Aí tem mais ou menos um 20% de redução, 22% de redução da frota industrial. E tem também aí o exemplo da duração da temporada. Agora a temporada dura o que o governo fala. Se o governo estabelece um limite da temporada, a temporada é o que o governo no contrário do que acontecia antes, quando as temporadas chegaram a ser até de 20 dias. Agora tem temporadas de 100 dias aproximadamente. O esforço para capturar praticamente o mesmo volume, o esforço foi bem distribuído entre menos embarcações. E aí tem a biomassa da anchova peruana. Lembra que no Peru tem um dos sistemas, dos ambientes marinhos mais variáveis do mundo. A variação ambiental é enorme, de um ano para outro. Os efeitos do Ninho, da Niña, são enormes. A anchova é um peixe pelágico muito sensível a essas mudanças climáticas, e então essas variações são perfeitamente normais. E vocês podem observar que aqui tem 12 anos de dados, praticamente tem uma oscilação ao redor de uma média de 4, 5 milhões de toneladas. Então, é um recurso estável. E para esse recurso estável, tem uma racionalização do esforço, uma racionalização da duração da temporada. Vamos examinar agora o caso da merluza peruana, também sob esse mesmo sistema de cotas, no ano 2008. Essa linha aí é 100 mil toneladas, que está definida como um limite crítico para a biomassa da merluza peruana. E observe aí, durante muitos anos, a biomassa reprodutiva, que é essa linha laranja aí, esteve bem debaixo dessa linha crítica. É um recurso completamente sobreexplorado. A pescaria foi até fechada durante um ano, mas depois aqui foi a implementação do sistema de cotas, e aqui a pescaria começou a se recuperar de uma forma notável. Vamos ver o caso do Chile. Aí tem a lei das cotas, que aí chamam de limite máximo por armador. Também as cotas são transferíveis só com a embarcação, e também eles podem fusionar suas cotas entre barcos da mesma empresa. Olha aí esse relatório do próprio governo chileno da situação das pescarias que são manejadas com sistemas de cotas. Tem umas poucas
que estão em uma boa condição, mas a maioria estão sobreexploradas ou até colapsadas. E tem um sistema de cotas. E por quê? Tem aí uma nova lei. E por que essa situação? Porque durante a vigência de muitos anos dessa lei de cotas, eles tinham um organismo chamado Comitê Nacional de Pesca, onde a indústria tinha um rol preponderante. Então, as recomendações dos científicos eram sempre filtradas, eram sempre alteradas, basicamente, pelos filtros políticos e os filtros econômicos. E então, as recomendações dos científicos não eram seguidas, não eram cumpridas. Então, sempre eles estavam explorando os recursos por acima das possibilidades biológicas, baseado no argumento bastante comum das implicâncias socioeconômicas. A realidade é que, no longo termo, as implicâncias socioeconômicas foram ruins para todos. E essa é a situação atual. Eles agora, há 3 anos, 4 anos, mudaram a lei. Nessa lei foram criados os comitês científicos e os comitês de manejo, com o objetivo estabelecido de atingir. A lei fala explicitamente de que cada pescaria tem que atingir o rendimento máximo sustentável no curto termo. O que aconteceu? Aconteceu o contrário agora. Os comitês científicos foram muito estrictos, os comitês de manejo seguiram estritamente as recomendações dos comitês científicos, que é uma obrigação estabelecida pela lei, e então foram definidos recortes muito drásticos nas cotas. E o que aconteceu? Com as porções das cotas que são utilizadas pela frota industrial, eles reduziram suas cotas porque estão bem controlados. Mas a parte da pesca de pequena escala, a pesca artesanal, não pode ser controlada, porque para eles é uma questão de vida ou morte. Eles têm que sostener suas famílias com esse ingresso. Então, como os recortes foram muito drásticos, sem ter em conta essas implicâncias sociais, o que aconteceu foi a duplicação da pesca ilegal no setor artesanal. Então, agora tem uma discussão para reavaliar as conclusões dos comitês científicos e, ainda mantendo o objetivo de recuperar as pescarias até o rendimento máximo sustentável, estabelecer outro ritmo para essa recuperação, de modo de minimizar a pesca ilegal. Então, qual é a diferença entre o sucesso e o fracasso? A primeira é se o sistema vai seguir ou não rigorosamente as recomendações científicas, que, a sua vez, tem que ter uma flexibilidade. Dentro do objetivo de manter e de conseguir uma pesca sustentável, tem que ter uma flexibilidade com os meios para conseguir esse objetivo. Se você tem essa combinação adequada, as recomendações científicas têm que ser rigorosamente seguidas. E, em segundo lugar, tem que implementar, se você conseguir implementar ou não, sistemas de monitoramento dos desembarques com um mínimo de eficácia. Se você estabelece uma cota e depois não pode controlar que essa cota é cumprida, então o sistema, obviamente, vai fracassar. Então, pronto. Muito obrigado pela sua atenção.